Vale a pena, 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 vale a pena. Olá, vamos agora ver algumas poucas dicas e sugestões a respeito do passo 2. Ainda estamos no passo 2. Nos bônus, devo acrescentar aos poucos novos exemplos de aplicação dos 5 passos inteiros em outras canções, com mais dicas e situações diferentes. São as canções com as quais eu trabalho, para você poder estudar e usar como referência para o seu próprio trabalho. Bom, a minha primeira sugestão, e a mais importante a respeito do passo 2, nós, na verdade, já vimos. É a ideia de dizer o trecho da vez com uma atitude de isso é tudo que eu quero dizer. Isso é tudo que eu tenho a dizer. É uma daquelas fases que nós vimos, né? Um verso, depois 2 versos, que pega o anterior, e depois a letra do começo até o ponto em que já tiver chegado. Cada uma dessas 3 fases é um trecho. E é sempre 3 vezes. Bom, falar o trecho com uma atitude de isso é tudo que eu quero dizer significa que é para fazer de conta que não tem nada antes e nem depois desse trecho. Fazer de conta mesmo, né? Vou descrever como que eu gosto de fazer e já sugerindo que você faça assim também. Antes de dizer o trecho, respire e silencie a mente. Diga o trecho todo, blá, 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 blá. Termina e sinta ao final que você já terminou de dizer e que chega. Blá, 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 blá. Terminei. E isso em todas as fases e em cada repetição, mesmo que o trecho seja só um verso ou 2. A gente tem uma tentação, principalmente em relação às repetições, a fazer repetições. A gente vai lá, respira fundo, diz o trecho, blá 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 blá. Blá 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 blá. Blá 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 blá. Não. Cada vez é uma vez inteira. Blá 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 blá. Terminei. De novo, segunda repetição. Blá, 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 blá. E pronto, terminei. E aí depois a terceira, tá? Então, qual que é a ideia? É realmente que não... A gente usa a palavra repetição, mas que não seja repetição de verdade, tá certo? Que seja uma nova fala, mesmo que seja exatamente a mesma letra, mesmo que você já tenha concluído que aquele jeito de falar é o melhor, e você vai dizer do mesmo jeito, diga de novo, ao invés de repetir, não é a mesma vez de novo, é uma outra vez, renovar a energia. Depois, faça isso de novo, e depois de novo, até o fim da música. Respire e silencie a mente. Diga o trecho todo, e sinta ao final que você já terminou de dizer e que chega. Você vai ver que, separando tão radicalmente as partes, vão surgir sentidos novos, que nem sempre vão ser coerentes com o sentido da letra inteira. Deixe isso acontecer. São sentidos esquisitos, mas deixa esses sentidos aparecerem. Pense nisso como se fosse uma espécie de caleidoscópio de sentidos e de significados. E procure curtir essas transformações ao longo do exercício. Esses sentidos estranhos depois passam, porque vamos ficar no final com a letra inteira. Você vai ver que isso terá levado a uma vivência muito profunda na sua relação pessoal com aquelas palavras, com aquelas frases e com as imagens que elas criam ou que podem criar dentro dessa letra de música. Também pode acontecer de esse processo fazer você perceber uma possibilidade nova de coerência e de interpretação para a letra toda. E isso pode abalar os resultados do passo 1, pode fazer você ficar na dúvida. Não tem problema. Sem problema. Se isso acontecer, você pode simplesmente escolher qual sentido você prefere. Ou ainda refazer o passo 1 e deixar para decidir isso na hora do passo 5. Quando chegarmos lá, você vai ver como isso é possível. Outra dica. As 3 vezes de cada frase não tem que ser iguais. Aos poucos você vai descobrir outros jeitos de dizer um mesmo verso. Sei lá, outras velocidades, outros lugares para as pausas.
suspenses, respirações, mudanças de tom de voz. Na medida em que o exercício caminha, você vai perceber novos sentidos possíveis para a letra. E mesmo que esses sentidos novos se percam depois, quando se juntarem os novos trechos, o importante é que você tenha uma vivência de cada sentido novo que aparecer com calma. Mais uma vez, deixe a letra da música se transformar aos poucos na sua mente. Outra coisa, vai acontecer muitas vezes de o final de um verso não completar um pensamento. Chamei isso na aula passada de pensamento quebrado. Deixe assim mesmo. Não pegue um trecho maior só para corrigir isso. Vamos ver 2 exemplos. Mas sei que uma dor assim pungente. Mas sei que uma dor assim pungente. É um verso do Aldir Blanc. Perceba que o pensamento não termina. Mas sei que uma dor assim pungente. É o que eu estou chamando de pensamento quebrado, né? Outro exemplo. Disseste que se tua voz. É um verso do Renato Russo. É um pensamento que também não termina. Você não ia achar estranho se alguém dissesse para você isso? Disseste que se tua voz. Nos 2 casos, os pensamentos se completam nos outros versos. O que quebra o pensamento é este exercício aqui. O passo 2. O pensamento não está quebrado na música, só no exercício do passo 2. E a ideia é mesmo essa. Deixe isso acontecer. Diga o verso como se só isso fosse tudo o que você tem a dizer. Invente um sentido para isso, ou, antes, encontre um jeito de dizer fazendo de conta que isso faz um sentido completo. É meio louco assim, mas é muito eficaz. Ajuda muito na hora de montar o sentido total. Artisticamente falando, as coisas não têm que completar os sentidos lógicos, os sentidos racionais. Elas podem, por exemplo, seguir uma outra poética em que justamente a falta de sentido, no conjunto, crie sensações. E essas sensações é que são o sentido que aquela aventura artística estava procurando. Então, na verdade, são infinitas as possibilidades. Aqui a gente está tratando do ponto de vista da criação da interpretação, mas isso também acontece na criação da própria canção. E, né, se você estiver escrevendo uma letra, isso continua valendo. Você pode escrever coisas com sentido lógico ou não, né? A mesma coisa pode acontecer pelo outro lado. O verso até acaba, mas ele não começa e continua quebrado. Vejamos. Que roubou meu coração. Né, da canção folclórica. O anjo, que é quem roubou o meu coração, está no verso anterior. Então, enquanto eu estiver fazendo o passo 2, este verso aqui vai acabar aparecendo sozinho uma hora, e aí ele fica sem sentido. E é isso aí. Você vai lá e diz: que roubou meu coração. É parecido com o verso que a tristeza vai passar. Né? Também não faz sentido porque tem um pedaço antes que foi cortado, no exemplo do Vem Cantar. E tem esse aqui, do Renato Russo também, né? A não termos mais nem isso. O que é que vem antes de a não termos mais nem isso? É aquele verso, já estamos acostumados. E aí ficaria, já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Aí faz todo sentido, lógico e tal. Mas eu estou sugerindo não corrigir a quebra e dizer o verso como se isso fosse tudo. Como se a não termos mais nem isso fizesse sentido. Sozinho, né? Bom, mas como é que a gente pode dizer um verso assim quebrado como se ele fosse tudo que se tem a dizer, né? Aí entra em jogo a fantasia artística da gente. O exercício pede exatamente que você invente uma maneira de dizer que, pelo tom da voz, que pela velocidade ou pelo modo como acaba a frase, a gente sinta ao final que foi dito tudo o que se queria dizer, mesmo que não faça sentido. Por enquanto, vou deixar só apontada a discussão sobre a necessidade de se fazer sentido ou não, né? Já que poderíamos perguntar filosoficamente se tem algum problema que haja algo que não faça sentido. Tem aqui também a questão psicológica de a gente ter uma tendência a não suportar a falta de sentido, né? Isso acontece com todos nós, ou
talvez aconteça com todos nós, mas é uma coisa que a gente pode aprender a lidar com. É muito legal experimentar, eu acho muito legal experimentar a falta de sentido para justamente eliminar esse desespero. Mas quero lembrar também que muito da melhor arte já produzida trabalha justamente com a ausência das lógicas normais que usamos para dar sentido às coisas. E isso abre um universo infinito para a criação de sentidos novos. É uma discussão mais avançada, um caminho que você pode procurar por conta própria, mas que eu também quero trazer mais tarde. Enfim, colocando essas discussões de lado, aqui no passo 2, nós temos os nossos objetivos bem claros. Então, achar uma maneira de dizer aqueles versos, fazendo de conta que eles fazem sentido, é algo importante porque é um treinamento de um tipo muito especial de coordenação motora, que separa o conteúdo, que é o sentido, da forma, que são aquelas palavras e ditas daquele jeito, para poder juntar novamente depois. Você pode, com isso, justamente também descobrir e experimentar novos sentidos. Também é importante porque, na medida em que a letra da música for se completando com o decorrer do exercício, o sentido que se formará ao final será muito bem montado e amarrado. Não só mentalmente, mas também fisicamente, na fala, na boca, por causa do treino físico das repetições com variações. Você vai poder dizer aquela letra de vários jeitos, com vários sentidos, sem se perder. Outra dica bacana: o passo 2 se presta a muitas variações criativas. Você pode, por exemplo, associar cada verso a alguma coisa além da fala, além da expressão puramente verbal. Por exemplo, uma postura física ou um movimento corporal. Se você fizer isso na letra toda, no final você já tem quase que uma coreografia. Tem a técnica das fotos, né? Por exemplo, a postura física que eu já falei. Você pega o verso e faz uma pose. O próximo verso você faz outra. Aí você vai repetir as duas juntas, faz uma pose e faz a outra. Volta para o começo até ali, repetindo todas as poses até aquele ponto. Você vai acabar decorando tudo. E quando chegar no final, você tem uma sequência de imagens que você cria com o corpo para cada verso. Pode repetir algumas, pode criar uma outra lógica paralela. E aí, quando você for eliminar isso tudo e vai só dizer a letra, você tem essa experiência toda dentro de você. Como é realizar essa sequência de posturas e movimentos, por exemplo, sem dizer a letra, só pensando nela? Outra experiência profunda. Então, você está criando situações e vivências que vão enriquecer a música por dentro. É bem legal. Você pode também associar cada verso a imagens, a desenhos, coisas plásticas, paradas, né? Não o seu próprio corpo, que também é plástico, como fotos ou desenhos, enfim. E aí você pode dizer o texto de cor, mas olhando ou mostrando essas imagens. Você pode criar um PowerPoint disso, né? Por exemplo, né? Uma apresentação disso. Essas e outras possibilidades podem ainda ser combinadas entre si, e com isso já serão, por si só, um outro tipo de performance. É bem legal. Tem também as variações mais extremas no modo da fala. Sussurrar a letra inteira. Falar o tempo inteiro assim. Ou falar ao celular. Pega o celular e diz a letra. Você pode até ligar mesmo para alguém e pedir para essa pessoa escutar você falar a letra da música inteira. Use a criatividade, invente maneiras, né? Também tem a coisa do foco, do olhar. Treine o olhar. O que é que muda se você disser a letra olhando para um ponto fixo? O que é que muda se você disser olhando de lado para esse ponto fixo? Tem muitas possibilidades. Tem alguém, talvez, que possa te ajudar a fazer essas coisas? Procure essa ajuda, faça um trabalho em equipe, uma espécie de direção cênica, alguém que possa te ajudar com ideias e desafios expressivos para você dizer essa letra. Ou simplesmente alguém que esteja presente, sentado ali, ou em pé, para você dizer o texto todo para ela, olhando no olho. É muito legal, tem um monte de coisas. Cada situação dessa tem um desafio próprio. E superar esses desafios próprios vão deixar você mais firme na letra e na expressividade e tudo mais. Essas ideias são exercícios que trabalham tanto a sua coordenação,
como a capacidade de concentração e também a descoberta de sentidos novos. Tudo isso é fonte de elementos riquíssimos para a sua interpretação. Dica: se você fizer o exercício inteiro com rigor, vai acontecer que a sua fala da letra já será por si só uma performance. E pode ser uma boa hora para você gravar um vídeo só com você dizendo a letra da música. E talvez fazer uma postagem na internet. Quem sabe? Você tem, não sei, é uma ideia para ajudar na divulgação, para fornecer conteúdo interessante para os seguidores, se você tem seguidores, se você trabalha dessa forma, né? Aqui já é um bom momento para você gerar conteúdo. Depois de fazer o passo 2 inteiro, sugiro que você cante a música algumas vezes, antes de ir para o passo 3. Sinta a diferença que faz. Que diferença faz ter feito o passo 2? Mudou alguma coisa? Seu jeito de cantar? Você sentiu alguma coisa nova? A letra ficou mais fácil para lembrar? A letra ficou mais forte? Mais colorida? Mais presente no modo como você canta? Etc. Perceba o seu próprio caminho de transformações. Aproveite cada fase do seu desenvolvimento na canção. Por exemplo, muita gente gosta de registrar o processo inteiro. Experimente, grave-se cantando ao final de cada passo. Enfim, curta o processo, mas com calma, né? Vai devagar, faz cada passo com concentração. E é isso, terminamos o módulo 2. Tome o seu tempo para fazer o passo 2. E espero você no módulo 3. É isso aí, até lá!